Eu vou usar meu tempo para tentar fazer uma reflexão sobre toda essa polêmica gerada sobre exposição de arte com nudez, sem nudez e ao projeto que aqui foi aprovado na semana passada. Nós vivemos num país que nós temos leis demais. Muitas vezes as pessoas dizem que o Brasil é um país sem leis. Muito pelo contrário. Nós temos toneladas de leis. E a cada dia, nos municípios, nos estados, no Congresso Nacional, são aprovadas mais e mais leis. Mas nós não criamos mecanismos para que essas leis efetivamente funcionem. A questão daquela exposição de arte com pessoas nuas que crianças teriam visitado lá no Rio Grande do Sul, sei lá onde, aquilo, a imprensa fez um sensacionalismo muito grande daquilo, e as pessoas embarcaram nessa discussão como se toda exposição de arte que tivesse quadros ou esculturas com nudez fosse a mesma coisa. E aí começou a falar, nós temos que proteger nossas crianças, nós temos que proteger nossas famílias. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de leis, ou é uma lei, melhor dizendo, talvez ela é elogiada no mundo inteiro. O ECRIAD, que antes era chamado de ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é elogiado no mundo inteiro. Elogiado pela ONU, pela Unesco, pela amplitude ali de artigos que protegem a criança e o adolescente. Então, às vezes eu fico me perguntando, naquele episódio que teriam levado crianças numa exposição que tinha atos obscenos, ao invés do estardalhaço que as pessoas fizeram, por que elas não procuraram o juizado da infância e da juventude, a polícia, o conselho tutelar, enfim, as autoridades, e denunciaram com base no que está escrito no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 241 ele é minucioso na questão de como a criança deve ser protegida de qualquer ato pornográfico. Isso já tem na legislação, muito claramente. Resta a pergunta de por que nessas ocasiões, então as pessoas não foram punidas com base no que a lei diz. Além disso, o Código Penal, no artigo 233, ele prevê punição para qualquer ato obsceno, em qualquer lugar. E em frente de qualquer pessoa, quanto mais de crianças, como eu falei, que já está amplamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A questão é que se criou uma polêmica gigantesca e tenta-se criar leis que já existem. Porque tanto o Código Penal quanto o ECRIAD já prevêem muito claramente a punição para qualquer ato pornográfico ou obsceno com crianças e adolescentes. Nós deveríamos, na verdade, a sociedade brasileira, no emaranhado de problemas que nós estamos vivendo neste momento no país, o país afundando na corrupção, numa crise econômica que não se vislumbra quando é que efetivamente vai melhorar, nós estamos gastando tempo e energia com uma discussão que não protege ninguém, não melhora a vida de ninguém, não moraliza absolutamente nada, só polemiza. E algumas pessoas, me parecem propositadamente, isso em nível de Brasil, não estou me referindo ao Espírito Santo, usam esse discurso, da defesa da criança, da família, da moralidade, para desviar os graves problemas que estão acabando com as famílias e as crianças no Brasil. Eu gostaria de pontuar algumas coisas que eu considero que nós deveríamos estar discutindo, e assim, se nós discutíssemos seriamente isso em nível de Brasil e aqui no Espírito Santo, nós estaríamos ajudando muito as famílias e as crianças. Como o alto índice de desemprego que existe no Estado e no país.
uma educação de qualidade para todo mundo. Então, quando se fala em proteger a criança, por exemplo, aqui no Espírito Santo, tem 50 mil jovens de 4 a 17 anos fora da escola, e não se vê uma quantidade muito grande de pessoas denunciando isso e cobrando isso do governo. Tem cerca de 200 mil jovens entre 18 e 29 anos que não concluíram a educação básica e que estão fora da escola. Semana passada, uma pesquisa mostra que aqui no Espírito Santo, grande parte das crianças não aprendem o mínimo necessário de matemática e de linguagem. Isso é uma preocupação imensa que deveríamos estar debatendo aqui. A questão dos jovens dos IASES. Hoje os IASES aqui do Espírito Santo estão superlotados e a maioria desses jovens não estão cumprindo efetivamente medidas de recuperação socioeducacional, e vão voltar e vão reincidir. O Espírito Santo é o segundo estado brasileiro que mais se mata jovens de 12 a 19 anos. Isso é gravíssimo e não se vê uma discussão nesse sentido. O aumento a cada dia de jovens consumindo drogas e sendo atraídos pelo tráfico de drogas é cada vez maior no estado do Espírito Santo e no país. Então, aqui eu pontuei apenas algumas questões que estas sim, se nós estivéssemos discutindo isso de verdade e tentando ampliar esses debates e tentando viabilizar projetos, isto sim protegeria as crianças, os adolescentes e as famílias. Eu penso que é um momento tão complicado do país para a gente ficar criando divisões e acusações, porque nós vivemos um momento tão estranho na sociedade brasileira que nós somos cada vez mais reativos e menos reflexivos. Então, semana passada, por exemplo, eu votei contra o projeto. Acho muito bom que o governo esteja vetando o projeto. Então, aqui mesmo nessa casa, houve aqui nessa tribuna insinuação, colocando em xeque a minha formação moral e a formação moral que eu tive com a minha família. Então, quer dizer, as pessoas precisam aprender também a discutir em um nível elevado, sem atacar. E mais uma vez eu digo, precisamos ser reflexivos. E esta história já está indo longe demais. Esse debate, semana passada, muitas vezes me procuraram para dar entrevistas sobre isso, e eu disse várias vezes, eu não queria estar falando sobre isso. Eu queria estar falando sobre os verdadeiros problemas que atingem a sociedade brasileira. O parlamento custa caro demais à sociedade para a gente gastar tempo e energia com aquilo que não resolverá a vida de ninguém. Porque a lei que protege as crianças e as famílias, ela já existe. Então vamos encontrar mecanismos para que essas leis funcionem. Quando pensamos, por exemplo, em proteger as nossas crianças, por que é que a gente não pensa, então, em ampliar o número de delegacias de proteção à criança e ao adolescente pelo estado afora? Tem uma única delegacia dessa aqui no estado. O Dr. Lorenzo Pasolini faz um excelente trabalho, mas com pouquíssima estrutura. Então vamos viabilizar a legislação já existente. E eu penso que essa discussão, ela já deu o que tinha que dar. Vamos voltar à realidade. Vamos ser mais sereno, vamos refletir e discutir realmente propostas e proposições que vão fazer diferença para a sociedade, porque isso com certeza não fará. E ainda as pessoas usam cada um do seu lado, usam os argumentos ali atropelados, de tal forma ainda a confundir muitas vezes a opinião pública sobre esse assunto. Então, creio que esta casa, os políticos em nível de Brasil, a sociedade tem que ser mais reflexiva e mais dispostas a debater realmente aquilo que poderá fazer uma grande diferença para o país e para esse Estado. Muito obrigado, presidente.